Olá pessoal, eu sou Luísa Ferreira. Hoje eu vou trabalhar com vocês o tema da violência doméstica e sexual. Eu sou psicóloga, tenho mestrado em psicanálise na Universidade de Paris 8, na França, e tenho doutorado aqui pela PUC-Rio em psicologia clínica. E eu também trabalho numa equipe técnica de violência doméstica e familiar contra a mulher aqui no estado do Rio. Eu vou tentar trazer um pouco dessa prática e alguns conceitos importantes aqui para a gente. Então vamos lá. Primeiro, um pouco do plano de aula, né? A gente vai começar falando da violência doméstica e aí a gente vai ver os tipos de violência doméstica, os principais, né? Que são a violência doméstica contra a mulher, contra a criança e o adolescente, contra o idoso e contra a pessoa com deficiência. A gente vai falar de todos, mas a gente vai se centrar em duas delas, que são as que mais são pedidas em prova. Depois a gente vai falar um pouco sobre o assédio moral, tá? É uma definição importante que tem sido bastante pedida em provas. E a gente vai entrar no tema da violência sexual. Então a gente vai ver os tipos de violência sexual, a gente vai falar com mais cuidado sobre a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes e um pouco sobre o assédio sexual. E mais para o final a gente vai ver uma atuação, né? Como é que algumas orientações, alguns direcionamentos de como é que é essa atuação do psicólogo nesse trabalho com violência doméstica e sexual. E no final da aula a gente vai ver uma resolução, que é a resolução do CFP número 001 de 99, que é uma resolução que vai falar aí sobre a questão dos psicólogos em relação à orientação sexual. Então, é uma resolução que há algum tempo ela tem sido bastante comentada, né? Não só dentro da psicologia, como tem tido um debate importante e tem sido bastante pedida nas provas. Então a gente acha que é possível, né, ter questões sobre isso, uma questão, enfim. Então a gente vai finalizar a aula com algumas questões de concurso, tá? Então vamos lá. Primeiro, uma definição de violência, de uma forma geral. A violência, ela é o uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, o que eu destaco dessa definição? Primeiro, que a questão da violência, a lesão não é só uma lesão, né? Uma violência, um dano físico. Sempre tem também que pensar no dano psicológico. E a outra coisa importante, que eu acho que vai ajudar a gente a pensar em todos os tipos de violência que a gente vai ver, é pensar que sempre quando a gente está falando de violência, a gente está falando de uma relação de poder, né? Uma questão de um lugar de poder, uma questão de dominação. Então a gente tem que sempre ter isso em mente, tá? Então vamos lá. A gente vai falar agora então da violência doméstica. E como eu já tinha falado, ela se divide em 4 principais, que são a violência doméstica contra a mulher, a violência doméstica contra a criança e o adolescente, a violência doméstica contra o idoso e contra a pessoa com deficiência. A gente vai falar com mais profundidade aqui da violência doméstica contra a mulher e da violência doméstica contra a criança e o adolescente, que são as que mais caem em concursos. Mas eu acho importante, né, o candidato ler na apostila, né, a questão da violência doméstica. A gente vai falar um pouco, mas acho que tem mais elementos na apostila. E a questão da pessoa com deficiência, embora não seja muito pedida, há algum tempo, desde 2015, quando saiu um estatuto, né, entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é um tema que, de uma forma geral, tem sido bastante cobrado nas provas, né, por ter sido aí uma lei importante, que traz mais direitos e autonomia, até jurídica, para as pessoas com deficiência. Então, acho que pode até ser uma aposta para a prova, acho que é bom dar uma lida, tá? Então, vamos primeiro ver uma definição da questão da violência doméstica. Então, a violência doméstica, ela é qualquer conduta ou omissão que inflinja reiteradamente sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou econômicos, de modo direto ou indireto, a qualquer pessoa que habite no mesmo domicílio ou que, não habitando, seja cônjuge, ex-cônjuge ou ex-companheiro
bem como ascendente ou descendente, entre outras, tá? Então pode ser dentro da família também, né? Algumas relações de afeto também, a gente vai ver isso com mais calma depois nos tipos de violência. E uma coisa que é fundamental nessa definição, a gente tem que lembrar que não é indispensável que o agressor more na casa do agredido ou da agredida para que se caracterize como violência doméstica, tá? Violência doméstica não tem a ver apenas com quem mora na mesma casa. E quais são as características da violência doméstica? Primeiro, é importante a gente saber que é um fenômeno complexo, que as suas causas são múltiplas e de difícil definição. Entre as principais causas, a gente pode pensar na causa social, né? É a causa principal, a gente sempre tem que ter isso em mente. E então, uma das possibilidades, né, da questão da explicação da causa social é a gente pensar, por exemplo, que a sociedade, historicamente, ela legitima alguns tipos de violência, como a violência doméstica, né? Então, a gente pode pensar na questão, por exemplo, dos castigos físicos, né? Que até as próprias escolas, né? Então, instituições, há pouco tempo atrás, elas legitimavam através, né, da palmatória, de outros meios que considerava disciplinar. Então, a sociedade ela vai legitimando algumas violências, né? E esse é o pano de fundo aí da violência doméstica. Outra questão importante é a ideia da banalização também da violência, né? A violência ela está de tal modo enraizada no nosso cotidiano que a gente às vezes tem dificuldade de conseguir identificar algumas situações como uma violência, né? Então, isso tem muito a ver com com a história, né? Com essa ideia histórica de como se formou, né? Como que a sociedade vê algumas coisas como violência, outras não. E a gente pode pensar também na própria relação ali, como é que se configura essa família, né? Naquele momento, ou esse casal, né? Então, quais são as vulnerabilidades que estão em jogo nesse momento, isso também é uma causa importante. Então, por esse exemplo aí, a gente pode ver que é um fenômeno complexo, né? Exige aí vários saberes para a gente poder pensar nele. Então, a intervenção, por sua vez, ela vai ser multidisciplinar, tá? Ela vai precisar utilizar vai ser uma maneira mais ampla, né? Vai precisar utilizar referências diversas, tá? E profissionais diversos. E aí o que é importante também destacar, a violência doméstica sexual e outras violências, ela está dentro de uma lista do Ministério da Saúde de notificação compulsória. Então significa que um profissional de saúde, dentro de um estabelecimento de saúde, né, que atenda um caso de violência doméstica e sexual ou outras violências, ele vai ter obrigatoriamente que avisar, que notificar o Ministério da Saúde em até 24 horas, tá? E isso é importante porque começa a dar uma ideia para a gente da importância dessa questão, né? Porque nessa lista estão doenças e agravos que foram ou que são de uma questão séria de saúde pública, né? Então é uma questão muito importante a gente ter isso em mente. E a outra coisa, a violência doméstica, é fundamental a gente saber que ela não é uma doença do agressor, tá? Então, assim, a gente pode pensar em casos raros, né? Não é o mais comum, a gente pode até pensar em alguns casos em que o agressor, né, ou a agressora, eles não podem responder por aquele ato naquele momento, porque tem algum transtorno, alguma questão desse tipo, mas a gente não pode entender isso como uma regra, são casos raros, né? De uma forma geral, a gente não pode entender isso como uma doença do agressor e nem, por outro lado, como uma doença da vítima também, né? Aí tem alguns discursos, às vezes, que tentam levar, né, dar a entender que houve uma certa provocação, por exemplo, na ideia de um abuso sexual, né, ou de uma certa sedução, ou da criança, do adolescente em relação ao adulto. E aí a gente tem que lembrar que jamais, né, criança e adolescente podem ser culpabilizados
pela questão de quando eles são vítimas de violência, tá? Também não é uma doença, alguma questão individual da vítima, tá? Então a questão tem que ser tomada como um problema social e que causa agravos na saúde, tá? E outra coisa importante, em geral, os casos de violência no Brasil, eles são registrados em situações policiais, então são casos de violência mais explícita, violências mais facilmente constatadas. Porém, a gente tem que sempre lembrar que existem casos de violência psicológica, né, que são os casos que não têm uma evidência física, né, explícita, então eles são mais difíceis de serem percebidos e diagnosticados, tá? Tanto no nível institucional, quanto pelo agressor ou quanto pela própria vítima. E aí, falando um pouco lá do trabalho, né, a gente tem um trabalho tanto com as vítimas, né, num certo momento, e a gente tem um trabalho fundamental, que aí eu já adianto um ponto importante, né, que a gente tem que fazer um trabalho com os agressores também. A intervenção não pode ser só com a vítima, tá? Para nenhum tipo de violência. Então, a gente lá tem um trabalho com os agressores e muitas vezes eles chegam muito revoltados no grupo, são os grupos reflexivos, né, o nome desse trabalho, e eles chegam às vezes muito revoltados, principalmente quando se trata de violência psicológica. Então, entendendo que não teve, né, que eles não fizeram nada por não ter feito uma violência física. Então, eles fazem frases assim, por exemplo, uma recente foi... eu não fiz nada, eu só falei que se ela não abrisse a porta eu ia matar ela. Então, isso é um exemplo. Para ele, realmente, ele não fez nada, porque ele não fez o que ele, né, ele não chegou a fazer, mas uma ameaça está dentro de violência psicológica, né? Então, é um crime, sim. E a questão da vítima também, muitas vezes a vítima também no atendimento, elas têm muita dificuldade, né? Então, às vezes teve uma violência física, a gente vai perguntar para elas, né, tiveram outras violências? E aí ela diz que não, e à medida que ela vai contando a história, a gente vai vendo aí muitas violências, ridicularizações, ameaças, né, controle, então impedir ela de sair de casa. Isso tudo entra dentro da violência psicológica também. E às vezes a gente precisa de um trabalho com a vítima para ela conseguir nomear isso como uma violência, tá? E agora a gente vai entrar num tema específico da violência doméstica contra a mulher. Então vamos ver uma definição que é bem importante da gente reter, tá? A violência doméstica e familiar contra a mulher é definida na Lei Maria da Penha como aquela que é sofrida pelas mulheres por meio de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, essa é uma definição importante. E o que também é importante a gente lembrar, né? Que essa violência doméstica contra a mulher, ela independe de classe, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, tá? Então, ainda que a gente possa, né, ainda que tenha algumas pesquisas que vão aí identificar algum tipo de violência doméstica, né, então a violência psicológica ou a física ou a moral, estão mais ligadas a uma determinada cultura, uma determinada idade, enfim. Não tem como a gente circunscrever a questão da violência doméstica a uma classe específica, uma renda, né, uma cultura, um nível educacional, todos esses elementos aqui, tá? Então isso é importante a gente saber, tá? Ela ocorre em todas as situações. E ela também ocorre, né, é importante a gente já viu um pouco, mas vamos enfatizar isso, né? Ela ocorre em 3 situações. Ela ocorre na unidade doméstica, então pessoas que moram ou que convivem na casa. Ela ocorre na família, então nas relações familiares. Então, por exemplo, um pai que agride uma filha pode também, né, dependendo do caso, pode vir para a violência doméstica contra a mulher. E nas relações de afeto também, então ex-namorados, né, namorados, ex-cônjuges, cônjuges, também entram na violência doméstica contra a mulher.
E aí eu trouxe para vocês uma contextualização, né, da questão da Lei Maria da Penha, que é uma lei fundamental, é a única lei que vem aí na contramão do discurso patriarcal, né, do discurso machista. Então é uma lei fundamental que trouxe muitas mudanças, né, jurídicas para a questão dos direitos da mulher. Até a Maria da Penha, que entra em vigor lá em 2006, a violência contra a mulher ela sofria de uma certa invisibilidade, tá? Muito ligada à ideia de que ela era um problema privado. Então tem muito a ver com aquela ideia, né, de que em brigas de marido e mulher ninguém mete a colher, o Estado não interferia nessas questões, os autores dos crimes não eram punidos, então aquela história de cesta básica, enfim, não eram efetivamente punidos. E as vítimas e nem os agressores, né, porque o fenômeno não era visível, também não se pensava numa maneira de prevenção, de tratamento. Então, nem as vítimas nem os agressores eram tratados. Tá? Isso também tem muito a ver, essa questão da não interferência, né, até a Maria da Penha, tem muito a ver com essa formação familiar, num certo período histórico, né, em que vai se formando uma família nuclear burguesa, em que o pai ele fica nesse lugar de chefe, né, que é um lugar de poder, que é um chefe da casa, e a mãe, a mulher, fica reservada à questão dos cuidados domésticos, dos cuidados aí com o filho, né, e junto com isso, né, vai se fazendo uma separação entre o espaço público, né, aquele da rua, e o espaço privado, como um espaço familiar, um espaço de intimidade, de segredo, aí, em que não deve haver interferência. Tá? Então, depois, com essa ideia do privado impedia a visibilidade para essa questão, né? Então, depois desse debate todo, né, a Lei Maria da Penha ela é fruto de muitos movimentos feministas, movimentos da saúde, e aí depois que ela entra em vigor, a violência doméstica contra a mulher passa a ser entendida como um problema de saúde pública, tá? E ela demanda a intervenção do Estado por meio de políticas públicas, né? E hoje é um dos fenômenos mais visíveis, que ganhou mais visibilidade, mais debate. E aí a gente viu, voltando rapidamente na definição, a gente viu que a violência doméstica contra a mulher, ela é qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Por que ela é baseada no gênero, né? Porque isso tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando agora, né? A violência doméstica ela tem muito a ver com esse lugar, né, que a mulher ocupa, né, ainda ocupa na sociedade, né, de um lugar de desigualdade em relação ao homem, tá? Então, historicamente, a mulher está nesse lugar de ser discriminada, de ser submetida a maus tratos, tá? E por isso a gente entende isso como uma violência de gênero, tá? E essa questão da desigualdade entre homens e mulheres, ela tem avançado no sentido de redução em vários âmbitos, né? Então, no trabalho, por exemplo, no estado do Rio, a gente tem muitas juízas mulheres, né? Mais até do que homens. Então, a gente tem avanços em alguns setores, mas muitos estudos dizem que no âmbito doméstico é onde está mais atrasado essa questão, onde ainda tivemos poucos avanços. Então, a gente às vezes tem mulheres e homens trabalhando aí fora, né, com o mesmo tempo, e na hora das funções domésticas, a mulher ela ainda fica nesse lugar de obrigatoriamente ter que dar conta das funções domésticas, do planejamento familiar, né? A parte afetiva também, geralmente, né? De ver os problemas afetivos dos filhos e até do marido fica a cargo da mulher. E geralmente o homem ainda fica num papel de auxiliar, de ajudar ou de complementar. Então ele ainda tem essa possibilidade de escolher, né? Ainda não estamos no momento de divisão, né? Então a gente tem que ainda caminhar nesse sentido. E a questão dos números da violência, tá? Eu vou falar, eu acho que é uma questão importante, assim, não é para a gente decorar números, mas é para a gente ter uma noção
da incidência, da gravidade da questão, tá? Porque eu já vi algumas provas querendo levar o candidato a entender, né, a pensar que, né, não é um fenômeno, por mais que seja importante, não é um fenômeno tão relevante, tá? Então a gente vai destacar aqui alguns dados para a gente saber. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um relatório que diz que a violência doméstica e o estupro seriam a 6ª maior causa de anos de vida perdidos por morte ou incapacidade física em mulheres de 15 a 24 anos, mais do que todo tipo de câncer, acidentes de trânsito e guerras, tá? Então, se a gente fizer uma hierarquia, a gente pode pensar que aqui estão todos os acidentes ou incapacidades por guerra, acima deles todos os acidentes de trânsito, incapacidade por trânsito, e aqui acima todos os tipos de câncer, de morte e incapacidade por câncer, e acima, ainda mais prevalente, a questão da violência doméstica e o estupro. Então a gente aí tem uma dimensão, né, por que está sendo considerado um problema de saúde pública, tá? Então a gente vai dar um pequeno intervalo agora, daqui a pouco a gente volta.